13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Nós leremos a palavra do Senhor e depois nós estaremos meditando no sentido da parábola, no que Deus tem para o nosso coração, para a nossa alma, nesta noite aqui. Assim está escrito: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique na meditação da palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus foi solicitado, depois de um momento de oração, enquanto ele orava, encerrando a oração, os seus discípulos, ou um dos seus discípulos, se dirigiu a ele dizendo: Ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus dá o modelo da oração, aquilo que deve nortear também a nossa oração. Então nós aprendemos com o Senhor Jesus qual é o conteúdo principal da oração. E o conteúdo principal da oração ensinado por Jesus, ele é bem diferente daquele hábito que temos de orar. Porque se você observar, o Senhor Jesus ele aponta um relacionamento de desejo, de anseio diante de Deus, muito mais relacionado à vida com Deus, à glória de Deus, à manifestação de Deus no mundo, do que simplesmente benefícios materiais. Tanto é que ele começa exaltando, mesmo chamando Deus de Pai, que seria para o momento uma palavra bastante assustadora para os discípulos, mas ele diz: é Pai sim, mas está nos céus. Há uma distância entre a nossa habilidade de santidade com a de Deus. Nós não nos aproximamos de Deus. E após ele falar isso, ele então evoca 3 petições relacionadas ao reino de Deus, apontando para nós qual deve ser o principal conteúdo da nossa oração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Só na 4ª petição, Jesus nos ensinou a pedir a Deus, o Pai, o necessário. Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse é o modelo que deve nortear a nossa oração constantemente. Mas sempre nos pegamos numa oração muito materialista. Nós nos pegamos muito mais buscando coisas para aqui e para agora, que não é errado também, mas não deve ser o todo da nossa oração. A principal razão e o principal motivo da nossa oração deve ser elevar a Deus a nossa dependência dEle, para que Ele seja glorificado na nossa vida em tudo que nós fazemos. Isto revela que nós somos por demais materialistas e gostamos muito das coisas daqui. Basta você observar, não é geral,
A gente não fala que todos fazem isso, mas a maioria hoje faz. O casal, o marido já ganha bem, e a esposa também trabalha fora, e de repente ela engravida e o bebê nasce. Dentro de pouco tempo ela já está deixando esse bebê. Quando tem familiar ainda está tudo bem, mas deixando esse bebê com babás ou creches, outras pessoas que muitas vezes nem temem a Deus, passará mais tempo com o bebê, que passa o dia todo, depois o bebê chega e vai dormir, do que a própria mãe, do que o próprio pai com o seu filho, porque este casal deseja ter um nível financeiro igual aos demais. Não pode, tem que alcançar um benefício material e sacrifica a educação do seu filho na melhor idade para educá-lo. Isso é muito comum acontecer e revela o quão materialistas nós somos, o quanto nós investimos nas coisas daqui e para aqui. Esta parábola, ela vem trazendo um ensinamento muito especial. O texto usado aqui, Lucas escrevendo, ele trabalha algumas coisas muito importantes, e a parábola em si tem alguns pontos que precisam ser destacados. Uma solicitação de alguém que está no meio da multidão. O texto começa neste ponto: um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Interessante, porque não há aqui uma solicitação de um exame da sua causa. Era muito comum o mestre, o rabi, ele ter a autoridade para examinar e para julgar causas também. No entanto, o que parece, este rapaz, este moço que se aproxima, este homem que se aproxima de Jesus com essas palavras, ele não tem o objetivo de uma avaliação do momento, do que está acontecendo, para que então houvesse um juízo, mas ele é um pedido determinante. Olha só: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Algumas conjecturas são levantadas. Por exemplo, de repente, naquela cultura, o primogênito recebia porção dobrada e eles não estavam atendendo a este princípio. São conjecturas, mas o texto não relata isso, o texto não fala o que estava acontecendo, mas o que está aqui declarado para nós é uma exigência de alguém mandando Jesus ordenar. Volto a falar, não é uma questão assim: Senhor, Rabi, mestre, avalia a minha causa, examina a minha causa, olha o que meu irmão está fazendo, então venha cá e examina, e aí dê uma sentença. Mas não, ele já chegou e dizendo: ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. A gente não sabe o que estava acontecendo. De repente, por alguma outra razão, não era o momento correto da divisão da herança. Talvez o pai já houvesse até morrido, mas por alguma razão ainda estava no processo e não estava atendendo, e aquele já queria afoitamente a parte dele. Nós não sabemos, mas a grande questão aqui é que ele estava num impasse, tinha um problema, e ele então ordena a Jesus, pede a Jesus que Jesus ordene para repartir, que seu irmão repartisse com ele a sua herança. No versículo 14, Jesus dá uma resposta bastante forte. E Jesus diz o seguinte: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? É interessante porque ele usou a expressão partidor. Ele não disse só juiz. Porque o que estava pedindo ali era que ele repartisse, que ele dividisse. E o que estava por trás disso era muito mais do que simplesmente partir um bem. Porque já havia um choque entre os irmãos. A herança estava ainda sem dividir e os irmãos já estavam divididos. E Jesus é chamado agora para dividir a herança.
E é neste momento que o Senhor entra detectando algumas coisas que precisavam ser tratadas. E Ele então diz: tende cuidado. E agora, esse versículo 15, a ideia não é simplesmente voltada para aquele homem, mas agora para a multidão. Porque até quando ele diz partidor entre vós, parece que ele está agora se dirigindo a todos que ali estavam, e agora ele aponta para eles também, dizendo, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É um provérbio usado. E é até interessante porque a palavra avareza é a mesma para cobiça. E eu acho que aqui a cobiça ficaria até mais identificável. No original é interessante porque é pleonexia, da mesma raiz de anorexia. Só que a anorexia é ao inverso. Significa um desejo ardente, insaciável por alguma coisa que ele ainda não possui. Então a palavra avareza ou cobiça, como você preferir, é cuidado com toda e qualquer. Guardai-vos disso. Guardai-vos disso. Por que razão? Porque a cobiça é algo que está no coração, e o coração domina todo o corpo. Quando fala coração, ele está falando no sentido do senso, né? As faculdades mentais, aquilo que motiva a vida, o raciocínio, o que aflora os desejos. Nasce no coração o desejo, vai para a mente, vai para a boca, língua, e vai para as mãos e pés. Então, flui desta forma. Se o coração está cheio de algo, o coração moverá naquela direção. E aí é que eu comecei falando a respeito da oração que Jesus nos ensinou e da necessidade do nosso coração estar em Jesus. Sabe, quando eu tenho mais medo da perdição do que deleite no Senhor, eu estou sendo egoísta, porque se Satanás me oferecesse alguma coisa que me satisfizesse, então provavelmente eu abandonaria o Senhor Jesus. À medida que eu estou no pecado, estou sendo conduzido para a morte, neste momento abre-se os olhos do meu coração, eu vejo então o perigo da perdição e vejo a salvação em Jesus. Eu vou para Jesus como meu Salvador, mas também como meu Senhor. E à medida que eu chego em Jesus, há um desenvolvimento de tal maneira que a minha alma passa a ter deleite nele. E ainda que, depois que eu estou nele, me deleitando nele, ainda que não houvesse a condenação eterna, eu preferiria ficar em Jesus, não por medo da condenação, que é real, mas pelo gozo da presença e comunhão com Deus. É poder enxergar o que se não se enxerga com os olhos naturais. É poder ver muito além do que se consegue apenas no físico. É você ver com os olhos da fé a glória de Deus na face de Cristo. É você olhar e contemplar os feitos maravilhosos de Deus, e você passa a ter sede dele. Olha, o salmista Davi chegou a dizer que ele tinha sede de Deus. A minha alma suspira. Isso aqui é bonito, né? Cadê as meninas daqui, os meninos? Quando passa aquela menina que você está apaixonado por ela, mas ainda não falou, né? Vai falar depois. O pai dela está aqui, não sabe disso, né? Aí quando ela passa assim, ela fala, esse suspiro pela presença
A minha alma suspira por Deus, suspira pelo Senhor, anseia por Deus, é o deleite do Senhor, é a alegria da presença de Deus. Experimente a meditação no Senhor, na palavra do Senhor, e comece a contemplar os feitos do Senhor, a beleza da criação. Esta madrugadinha, já dia, né, manhã, levantei-me e estava aquela lua bonita, passando aqui, já quase findando aqui, por volta aí das 4:30 da manhã, aquela lua bonita, e eu olhei para aquela lua e comecei a contemplar. Lembrei-me de qual salmo? O 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas ao mesmo tempo que eu me lembrei disso, eu me lembrei que há algo muito superior a isto, que é o meu Senhor Jesus Cristo encarnando, vivendo, morrendo, ressuscitando, sendo elevado ao céu. É esse deleite que tem que tomar conta da nossa vida. Por isso, então, é necessário que a gente entenda isso. E aquele moço estava preocupado com herança, financeiro, material. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Dinheiro é ruim? Não, não é ruim, mas não é aquilo que deve medir a nossa vida, não deve ser o nosso maior anseio. E aí então ele vai fazer ou falar a parábola em si, ele vai trabalhar a parábola. E é interessante porque essa parábola, ela tem uma divisão, e aí essa divisão aqui, que eu vou só enumerar para vocês, não é minha, é do Kenneth Bailey. Quem quiser depois pode olhar lá e adquirir as parábolas de Lucas, vale a pena. Ele trabalha esta parábola em 3 partes: bens concedidos, ou seja, é um rico que planta e colhe, mas quem deu a colheita? Foi Deus. Então, bens concedidos. Depois ele trabalha os bens armazenados, aí é uma ação dele e egoística, em que está sobrando. O que eu vou fazer com a sobra? Eu vou guardar mais, destruir o que eu tenho de pequeno, aumentar, guardar, porque eu preciso disso lá para o resto da minha vida. Ele não estava nem preocupado se tinha alguém do lado, alguém necessitado, alguém que precisava, mas ele dizia o seguinte: eu vou cuidar de mim, quem quiser que trabalhe. Então você tem os bens concedidos pelo Senhor, os bens armazenados por este rico, por este fazendeiro, e você tem os bens deixados, porque depois dele fazer tudo isso, até Deus entra nessa parábola, né? Aí Jesus fala assim, Deus chega para ele e fala assim: louco, esta noite você vai morrer, e o que você tem preparado vai ficar para quem? Quem vai se deleitar com isso? Os bens são dádivas de Deus e não seguram a vida de um homem. O que Jesus está ensinando para este moço é justamente o que nós precisamos entender aqui hoje. Então vamos para algumas lições. Primeira, toda a riqueza deste mundo é assunto pequeno comparado ao reino de Deus. Que pena que os nossos olhos ainda não foram totalmente abertos para a grandeza do reino de Deus. Que pena que nós temos crentes que se envolvem muito mais buscando dinheiro, trabalhando. Não, há uma necessidade, ok. Mas às vezes, não, às vezes eu tenho o suficiente, mas eu preciso de mais. Aí quanto mais você precisa de mais, você tem aquele mais, eu preciso de mais. Aí você tem aquele mais, você precisa de mais. E assim você vai sempre querendo mais, porque a avareza, ela não deixa você contentar-se naquilo que você tem, mas no dinheiro, na riqueza. Olha, eu me lembro que, parei com isso, mas eu me lembro que eu tinha um carrinho 1000 e saía bastante para ver meu pai e minha mãe. Aí no caminho, esguelando aquele bichinho, desculpa a expressão esguelando, mas é isso mesmo, acelerando aquele bichinho lá, né? Porque não andava, ultrapassar era difícil, né?
Quando você pegava o ônibus, então, era mais difícil ainda. Você põe uma segunda, acelerava até no máximo, põe uma terceira, para passar o ônibus. Aí, conseguia passar, falava assim, meu sonho é ter 1.3. O tempo passou e Deus falou, tá bom, vou te dar 1.3. E tem uma coisa, me deu 1.3, 0 quilômetro. Olha que Deus maravilhoso, né? Aí me deu 1.3, 0 quilômetro, eu fiquei feliz. Aí já dava para ultrapassar só a terceira e quarta, né? Com pouco tempo, eu comecei a pensar assim, para viajar, bom mesmo, é 1.6. Aí o que veio a lição? É que eu nunca estaria feliz. Porque se eu tivesse 1.6, eu queria 2.0. 2.0 eu ia querer um jatinho, porque já não dava mais ficar dirigindo. E assim você vai. Você não está feliz porque o seu coração está não no que você, não no alvo em si, mas no bem material. No bem material. Então tem que ter muito cuidado, porque Jesus deixa claro aqui que a riqueza que aquele fazendeiro tinha, a colheita dobrada, era dádiva de Deus. E a dádiva de Deus não é para ser armazenada, ela é para ser distribuída, é para ser bênção na vida do outro. Irmãos, vamos aqui, faz sentido, pensa comigo, faz sentido você guardar muito dinheiro enquanto seu irmão está precisando de algo? Não faz sentido. Faz sentido eu ter dentro da minha casa 2 sacolas de arroz, enquanto o meu vizinho não tem nenhuma? Faz sentido? Não, não faz sentido. Faz sentido vir uma pandemia, eu encher minha despensa, porque se acabar a comida, que morram os mais pobres primeiro? Não, não faz sentido. Faz sentido eu guardar para mim, quando não estou precisando daquilo, pensando na minha velhice, enquanto tem alguém no momento precisando aqui? Não, não faz sentido. Não faz sentido. E esse moço, ele era egoísta. Olha o que ele quer. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei, e direi o quê? Agora sim. Todo mundo levantando de madrugada, eu posso dormir até mais tarde. Eu posso pegar e tomar água de coco na praia, enquanto está todo mundo ralando aí, porque eu tenho dinheiro sobrando. Vou passear para cá, passear para lá. Até ficar bem velho, eu vou ficar só curtindo a minha riqueza e o meu dinheiro. Isto é o quê? Egoísmo. Isto é o quê? Avareza. Isto é avareza. Isto é desejar ardentemente uma posição em que os outros estão de lado. Então o Senhor Jesus trabalha essa questão relacionada à função dele, que ainda que fosse todo o reino deste mundo, não era a função de Jesus estar aqui. Jesus vai perder tempo de ficar rachando herança, se ele está vindo para falar sobre o céu, se ele está vindo para falar sobre o reino de Deus, ele está vindo para falar sobre a questão do relacionamento restaurado com o Pai, se ele está vindo para falar sobre a glória eterna do Pai, ele vai perder tempo com herança. Sabe, isso é muito importante, me faz lembrar uma ilustração usada por Paul Washer, um conferencista internacional aí. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: quando nos agarramos às coisas deste mundo, é como você chegasse na casa de um fazendeiro muito rico, e aquele fazendeiro muito rico, trabalhador, chega no final da tarde com a sua bota, né, do trabalho, do dia a dia. Quando ele chega, ele se assenta, tira a bota, pega aquela meia suja do dia inteiro, trabalhando ali no serviço pesado, e coloca aquela meia ali, e quando você chega para ele, ele fala assim: olha, gostei de você, eu tenho muito dinheiro, eu vou lhe presentear, eu vou lhe dar $1 milhão. Aí você fica feliz: oh, muito obrigado, mas o que eu quero de verdade é aquela meia, aquele par de meia do senhor ali. Esse par de meia eu estou querendo levar para mim. Ele acabou de ganhar $1 milhão, mas ele quer o par de meias.
A ilustração dele é muito boa para isso. O Senhor Jesus veio para manifestar a reconciliação, para trazer a reconciliação, manifestar a glória de Deus. Você pode ver a face, ou melhor, a glória de Deus em Jesus. Você não pode ver a glória de Deus e permanecer em pé, muito bem, tranquilo, a não ser que você faça isso em Jesus. E Ele veio para isso, e Ele está oferecendo-se para mostrar, e chega alguém querendo que Ele vá dividir herança. Nem se fosse do mundo inteiro. Todo litígio, toda briga por dinheiro, por herança, revela um coração por demais apegado aqui na terra e bem distante do céu. Olha, não dá para ficar brigando por e buscando coisas materiais. Lute, trabalhe, sonhe, não tem problema. Eu gostaria, Senhor, eu gostaria de ter 1 milhão. Eu gostaria de ter 5 milhões. Para quê? Eu ia comer 5 vezes por dia? Não, aí é gula e aí eu vou passar mal. Eu gostaria de ter 5 carros. Para que 5 carros? Eu gostaria de ter 10 pares de sapato. Quantos pés você tem? Eu gostaria de comprar uma casa de 20 cômodos. Para que 20 cômodos? Qual a razão de você querer muito dinheiro? Não, eu quero muito dinheiro, Senhor, porque eu quero, o desejo do meu coração é o reino do Senhor. Não tem problema nenhum. Mas você não pode colocar o seu coração nisso. Tem que colocar o seu coração nas coisas de Deus. Você precisa se apegar mais às coisas de Deus. Sabe, Kátia, você não nasceu para aqui. Quer uma prova disso? Vai lá para você ver Filipenses, para você, Kátia, Filipenses 3:20. Olha só o que nós encontramos em Filipenses 3:20. Esse texto ele é muito bonito. Filipenses 3:20, olha o que diz. Pois a nossa pátria está de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que sai do Brasil e vai para o exterior, normalmente, tudo que ele ganha lá, ele investe aonde? Aqui. Há exceções, mas a maioria é aqui, porque lá não é a pátria dele. Agora, se ele investe aqui, porque lá não é a pátria dele, por que eu quero investir aqui? Por que eu luto tanto para aqui? Aí então me corrija se eu estiver errado, né? Mas segundo informação foi a frase do Dr. Russell Shedd antes da sua morte, quando alguém falou para ele assim: vamos orar para você parar de sofrer. Não, o sofrimento é Deus me desmamando deste mundo, né? Porque nós gostamos daqui, Então precisamos abrir os olhos, amar mais, buscar mais, querer mais as coisas lá do alto, pensar mais nas coisas do alto, meditar mais nas coisas do alto. Terceiro, a missão de Jesus é tão sublime que não podia se envolver com demandas terrenas. Ele tratava da alma e não do bolso. Ele tratava a alma e não o bolso. Sabe, aqui há um contraste com as igrejas atuais, as seitas, na verdade, né? Porque desentoam tanto da Bíblia, do reino de Deus, que fica até difícil. Mas Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No entanto, ele é o rei dos reis, porque o reino dele não é daqui. Quando Pilatos chegou para Jesus e falou assim: eu tenho autoridade sobre você, ele disse: claro que tem. Foi meu pai que deu? Só tem porque meu pai deu. Tudo está em Jesus. Tudo está em Jesus. E aí nós oramos tanto por alguém que está enfermo fisicamente, tão pouco por alguém que está longe de Jesus. 4.
A cobiça é um mal ativo, perigoso e envolvente, capaz de conduzir uma alma à perdição eterna. Por isso, todo cuidado é pouco. E a diferença é que a cobiça você não vê. Alguém está roubando alguém, aí você vê. Alguém está brigando com alguém, você vê. Fulano adulterou, você ficou sabendo, são ações. Mas a cobiça está no coração. Ouvi um pregador há poucos dias, domingo de manhã, e ele falava sobre a questão de não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ele falou uma coisa muito interessante, acabei até citando na sala dos jovens lá. Ele falou assim, é muito mais sério do que você imagina. Porque eu posso não adulterar, ainda assim, amar o adultério. Eu posso não mentir, mas posso amar a mentira. Eu posso não maldizer, mas amar a maledicência. E a proibição não é simplesmente para que você não faça coisas, mas é para que você não ame essas coisas. É algo daqui, é do coração. Então, por isso está no coração, está a cobiça. É necessário que a gente tenha esse cuidado, porque é um desejo insaciável daquilo que não se tem, daquilo que se busca. Pense comigo agora. Onde estiver a nossa maior preocupação, ali está o nosso coração. Onde estava o coração, tanto daquele homem que pediu, como do homem da parábola? Aqui. Qual é a sua maior preocupação? O que você mais teme? O que mais você deseja, anseia? Ver a face de Cristo. Deve ser o nosso anseio. Deve ser este o nosso anseio. Estar mais nas coisas do Senhor, porque é só eu olhar o que está mais na minha vontade, que revela o que está o meu coração, está cheio. Possuir riquezas materiais é bom e ajuda em muitas coisas, mas não tem proveito nenhum para prolongar nem mesmo em 1 centímetro a vida. Damares e eu ontem estávamos num local e essa senhora atendente, essa secretária já trabalha há muitos anos e nós lidamos bastante lá. E aí eu brinquei com ela assim, a Damares me disse, você não envelheceu não, né? Brincando com ela. E eu disse para ela o seguinte, nós estamos juntos desde o Dr. Judson. Dr. Judson foi quem começou o meu tratamento prostático. E ele ainda, com 42 anos, já morreu. Mas ele é médico. Ele conhece. Ele tem facilidade para diagnósticos. Ele tem acesso muito mais facilitado a exames. Ele tem acesso a medicamentos. Certamente ele tem um atendimento superior ao meu, porque ele precisa estar bem para atender os outros. Ainda assim, ele morreu. O homem mais rico do mundo também morre. Lembro-me no seminário que um professor estava atendendo um dos homens mais ricos de Belo Horizonte. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, já falei isso há bem tempo, então me ouçam novamente. Eu estou falando de homem rico, não estou falando de quem tem um pouquinho não. Só para ter uma ideia, não esse, mas alguém parecido. Na época, ele tinha em 2003, ele tinha uma empresa multinacional, e nós estávamos orando pela PMT, que o dólar tinha subido muito, e tinha missionários passando dificuldades no campo, obras para serem encerradas, e começamos a orar. O reverendo Zé João nos chamou a um propósito de oração naquela semana. Na semana seguinte ele falou assim, olha, Deus já ouviu a nossa oração,
porque um empresário doou $700 mil para serem distribuídos no período de tanto tempo. Assim, doação. O outro foi comprar, foi até lá na igreja onde foi a formatura do Ramon. Aquilo ali custou R$1 milhão, e ele estava orando, porque a igreja era sem dinheiro, orando, e alguém chegou e disse: estão querendo comprar lá para a igreja? Pode comprar que eu pago. R$1 milhão. Pessoas assim. E aquele moço estava com câncer, ele estava em estado terminal, e ele estava com muito medo. Era o homem mais rico, poderoso, mas estava com muito medo, porque a morte estava chegando, e o dinheiro não poderia guardá-lo, ou segurá-lo, ou acrescentar nem mesmo 1 centímetro ao curso da sua vida. Não há lugar no caixão que caiba os bens que você possui, e ainda que houvesse, a sua viúva não deixaria ir, com certeza, e nem poderia, ou o viúvo, mas normalmente o homem morre primeiro. Você nunca viu no carro funeral uma parte para levar os bens daquele que morreu? Nem mesmo a roupa dele vai. Nem mesmo a roupa dele vai. Tudo que você conquista fica. E às vezes ainda dá briga ainda. Ainda dá confusão. Lá em casa vai ser uma dificuldade. Damares vai falar comigo: você vai pagar essa conta? Ou ele: não, a senhora que paga. Quem vai pagar a conta? 8. Todo crente deve ser guiado pelo princípio do céu. Um homem não pode ser medido pelos bens que ele possui. Deixa eu só dar uma viajada rapidamente aqui em Romanos capítulo 11. Pegando aqui a segunda parte do versículo 35 em diante. Ele falou até aqui sobre aqueles que foram salvos pela fé de problemas. E agora ele inverte. Ele diz: alguns não foram salvos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Presta atenção nisso. Vou repetir. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos. Peregrino não tem dinheiro. Os peregrinos não têm dinheiro. Vestidos de peles de ovelhas, porque não tinha nem mesmo a veste direita para se vestir. De cabras. Necessitados, afligidos, maltratados. Agora olha a primeira parte do versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens feitos grandes. Não é que eles eram grandes em si, mas o que Deus deu a eles, eles vivenciaram tanta coisa maravilhosa de Deus, que as coisas daqui foram rejeitadas e eles agora recebem a expressão do autor inspirado, dizendo: o mundo não era digno de tais homens. Lembro-me de uma palavra do nosso irmão missionário Ronaldo Lidório.
Encontrou-se com seu João, um homem que havia pregado numa aldeia, já convertido muitas pessoas. Deus havia convertido muitas pessoas pela pregação do evangelho na boca dele. E o Ronaldo perguntou para ele assim: mas você tem filhos mas seus filhos não vão estudar? E ele disse: olha, os meus filhos, eles viram e presenciaram a maior riqueza que um homem pode ter. E Ronaldo brincou com a gente, assim, na época ele falou isso para a gente no seminário, ele ainda brincou assim: eu até achei, será que o senhor achou uma pepita? Será que o senhor achou um local de pedras preciosas? Aí ele disse assim: não, é porque os meus filhos viram o mover, o poder, a glória de Deus entrando nessas aldeias e salvando almas. É a maior riqueza do homem. É a maior riqueza do homem. A verdadeira riqueza dirige-se para toda a eternidade. Acho que deve ser a nossa maior preocupação, nosso maior investimento nos nossos filhos, em nós mesmos, no nosso cônjuge, nossos familiares, em coisas que conduzem para a eternidade. Para a eternidade. Não tem nada com dinheiro, e sim, vida com Deus, ou fome por Deus, relacionamento com Deus. E eu encerro: a vida com Deus é a verdadeira riqueza. A riqueza em Deus não pode ser tirada, porque aqui ele diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Agora vamos fechar aqui com Romanos 8, versículo 38 e 39. Eu chamo a ler comigo neste momento. Vamos ler juntos? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em que você quer investir sua vida? Com mais intensidade. Invista nas coisas espirituais do reino de Deus. Porque, olha, toda a riqueza deste mundo é pouco para a sua intimidade com o Senhor. Porque o Senhor Jesus veio para tratar a nossa alma. Alguma dúvida? Gostaria de contribuir com alguma coisa? Nós ainda temos só 30 segundos, além do horário que é estabelecido, que eu pedi para estabelecer aqui. Não havendo, vamos encerrar, vamos orar ao Senhor.